Bruno Barreto está na cidade há quanto tempo, doutor? A gente trata do intestino grosso, do reto e do ânus. Qual a idade para você começar a fazer essa prevenção, já fazer... O câncer coloretal também. Para a população diferenciar. A hemorroida, eu costumo dizer para meus pacientes, todo paciente que fala que tem hemorroida, realmente tem. E hoje o exame para... E eu sempre explico para eles, a colonoscopia, ela não vai diagnosticar hemorroida. Pessoal, antes de começarmos mais esse episódio do VitaliCast, quero aqui agradecer aos nossos patrocinadores, Farmafórmula, a maior farmácia de manipulação do Brasil, e Onierbal, com suplementação para o corpo e alma. Vamos lá para esse episódio que está fantástico. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Eu sou o Edivaldo Leda, farmacêutico, especialista em longevidade e saúde personalizada. Estamos aqui hoje com um convidado especial. Vamos desmitificar vários temas bem importantes e relevantes para a saúde do homem e da mulher também, especial. E hoje nosso convidado é Bruno Barreto. O nome do homem já diz tudo, é um nome especial, um nome de famoso. É isso mesmo, é isso que eu falei para ele. O nome de sucesso. Dr. Bruno Barreto, eu vou até pedir licença para ler o seu currículo aqui, que eu não, doutor, anote aqui, porque seu currículo é bem extenso. O homem é fera. O homem está em Balsas, atendendo há pouco tempo. Uma especialidade, pouco tem em Balsas, mas bem importante, casos surgindo, casos novos. Inclusive, eu fui ler um pouquinho sobre o tema, sobre o tratamento. Tratamento que eu nem sabia que você fazia, doutor. Então, é bom, muito bom, importante você esclarecer um pouco isso. Bruno Barreto está na cidade há quanto tempo, doutor? Trabalhando em Balsas já tem 2 anos, né? Eu venho uma vez por mês, só que agora eu já aumentei. Venho cada 15 dias e espero aumentar ainda mais a frequência e futuramente os planos são de vir morar aqui. Maravilha. O doutor Bruno Barreto é formado pela Universidade do Selma, cirurgião geral pela Universidade Presidente Dutra. Hospital Universitário. Coloproctologista, né? Uhum. Pelo Hospital Universitário Presidente Dutra, especialista em cirurgia coloretal e cirurgia geral minimamente invasiva, especialista em laser e cirurgia em coloproctologia. Acertei tudo? Acertou. Que bom, doutor Bruno, seja bem-vindo a Balsas, já tem um tempinho, mas eu não conhecia você, agora conhecendo pessoalmente. Prazer. Seja muito bem-vindo a Balsas. E aquela coisa, já bebeu da água do Rio Balsas? Já. Então pronto. Já fiz a descida de boia algumas vezes. Então pronto, não vai embora mais não. Seja muito bem-vindo, doutor. Eu falei um pouco do seu currículo, mas conte um pouquinho aí quem é Bruno Barreto, o que é que você atende, qual a especialidade, qual o seu desafio aqui em Balsas. Eu sou coloproctologista, né? Uma especialidade em que a gente trata do intestino grosso, do reto e do ânus. Então, todas as doenças do intestino de forma geral. Formei em 2016. Em 2016 mesmo, no final do ano, no começo de 2017, desculpa, eu entrei para cirurgia geral. Fiz 2 anos de cirurgia geral no Hospital Universitário da Universidade Federal do Maranhão. Assim que eu terminei a cirurgia geral, eu já entrei e fiz 2 anos de coloproctologia, também lá no Hospital Universitário. E, assim, já era um desejo antigo, eu sempre quis ser cirurgião. Todo mundo me pergunta por que dessa especialidade, né? Primeiro eu digo que tem que ter alguém, porque se não tiver ninguém, quem que vai cuidar disso? Né, e também por ter me inspirado, meu avô também é proctologista e eu segui os mesmos passos dele. Desde criança eu sempre acompanhei ele, sempre vi isso e foi o que eu optei seguir. Hoje eu já tenho essa formação, continuo trabalhando lá no Hospital Universitário, eu sou preceptor da residência de cirurgia geral e de coloproctologia de lá. Trabalho em alguns locais em São Luís e venho para Balsas, trabalho aqui a cada 15 dias, né? Atendo, faço consulta, cirurgia, exames e basicamente isso. E futuramente, como eu falei, a gente pretende vir morar aqui de vez, né?
ter um tempinho a mais, dedicar a população aí do sul do Maranhão a balsa, né? Sim, é muito carente da especialidade, né? E é algo que é muito importante, que são doenças muito prevalentes e que acometem grande parte da população e que a população às vezes não tem nem conhecimento, não sabe como trata, não sabe quem trata, então é importante, eu acho que é carente ainda. Justamente, assim, eu nunca tive essa curiosidade para saber o tratamento do proctologista, o que faz, Então imagine eu que sou da área da saúde, mas assim, eu tô na farmácia, sou farmacêutica há 13 anos, mas aí de farmacêutica eu já fui para a parte da administração e deixei um pouco aquela tete a tete com o cliente, e acaba que a gente não se atualiza bem com esses tratamentos, e eu fui ler um pouco sobre os seus tratamentos e várias coisas que aparecem no dia a dia da farmácia. E aí, é muito frequente. Que é você que trata, então é bem importante. Imagine quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, não tem esse conhecimento. Então, explique aí pra gente o desafio maior que você encontra aqui em Balsas. O principal desafio, não só em Balsas, como de uma forma geral, é muito o tabu e o preconceito do próprio paciente ser tratado, por se tratar de uma região e uma área muito íntima. Porque quando fala em proctologista, em coloproctologista, pensa só em ânus, né? Pensa só em hemorroida, nas doenças orificiais. E que são muito prevalentes na população em geral, tanto homem quanto mulher, mas além disso tem os problemas do intestino grosso e problemas intestinais de uma forma geral. Do ano passado para cá deu um boom, deu uma aumentada na procura, principalmente por conta dos famosos que tiveram casos de câncer de intestino, né? O Pelé faleceu, câncer de intestino, Roberto Dinamite, a Preta Gil, a mais recente, que teve câncer coloretal e ficou com a bolsinha, né, que o pessoal chama de bolsinha, que a colostomia dela é definitiva, ou seja, ela vai ficar pro resto da vida. Teve o ator aquele famoso ator do filme Pantera Negra. Então, muitos famosos surgiram com câncer de intestino e as pessoas procuraram se preocupar um pouco mais. E hoje o câncer de intestino é um dos mais prevalentes no Brasil, né? É um dos mais prevalentes e um dos mais letais, mas é também um dos mais evitáveis. Então, se você diagnosticar precocemente, a chance de cura é muito alta. Então, por isso a importância de deixar esse preconceito de lado e tratar da saúde, porque não é tanto homem quanto mulher, não é algo absurdo você ser examinado, você realizar esse exame que é a colonoscopia, que a gente vai falar um pouco mais a respeito. Então é muito importante. Qual a idade para você começar a fazer essa prevenção, já para ter um diagnóstico? Para se consultar não tem uma idade específica, né? A partir do momento que você tem um sintoma específico, você já deve consultar. Mas para a realização do exame em si, da colonoscopia, se você não tem nenhum fator de risco, não tem nenhum sintoma importante, nunca teve nada, a partir dos 45 anos, todo mundo tem que fazer a sua primeira colonoscopia, pelo menos uma a cada 5 anos, se tiver normal, né? É o que é preconizado. Então as doenças mais comuns que você trata lá no dia a dia é o câncer, a hemorroida. A mais prevalente, os sintomas mais prevalentes são a constipação, né, que é o intestino preso, a dificuldade para evacuar. As doenças orificiais, hemorroida, fissura, porque tudo que está no ânus, o paciente ele já acha que é hemorroida, porque é o que é mais comum de se ouvir, né? Mas nem tudo é hemorroida, a gente precisa examinar. Às vezes é uma fissura, às vezes é uma fístula, às vezes é hemorroida. Então a gente tem que saber diferenciar. O mais prevalente são essas doenças orificiais e a constipação, né? E o câncer coloretal também é bem prevalente na população, mas não é. Esses sintomas que são incomuns, que é principalmente sangramento, a constipação, eles estão frequentes tanto no câncer quanto nessas outras doenças. E lógico que é mais comum encontrar essas outras doenças do que o câncer. Graças a Deus, né? E para a população diferenciar a hemorroida da fístula do outro que você falou, como é que é o nome? Fissura. A fissura, como que ele vai diferenciar? É importante consultar, porque quem vai diferenciar isso é o especialista fazendo o exame físico. Porque tem alguns sinais que diferenciam. Por exemplo, a fissura da hemorroida. A fissura dói.
Você tem dor e sangramento. A hemorroida nem sempre você tem dor e você tem sangramento. Então, alguns sinais clínicos, alguns sintomas podem diferenciar, mas o mais importante é ser examinado, porque o especialista ele vai conseguir avaliar e ver o que tem naquele paciente em específico. É um tratamento, a gente sempre preconiza por um tratamento individualizado e especial para cada paciente, porque cada paciente ele tem uma particularidade e que precisa ser tratada. Às vezes o sintoma dele ou a doença dele não está propriamente ali no ânus, não está propriamente no intestino, às vezes ele está passando por outros problemas que estão acarretando naqueles sintomas. Então, a gente tem que avaliar, individualizar o paciente e avaliar como um todo. Inclusive, hoje se fala muito intestino-cérebro, né? O intestino é o nosso segundo cérebro, né? Então, isso tem muito ansiedade, tudo causa, afeta tudo. Afeta diretamente no trânsito intestinal, né? Mas voltando aqui na parte da hemorroida, o que é a hemorroida? A hemorroida, eu costumo dizer para meus pacientes, todo paciente que fala que tem hemorroida, realmente tem. Porque o vaso, a hemorroida é o vaso que vai nutrir de sangue ali o canal anal. Só que algumas pessoas, elas desenvolvem a doença hemorroidária, que é quando essa hemorroida ela vai trazer sintomas. E os dois principais sintomas para o paciente são o sangramento e o prolapso. O prolapso é o fato daquele vaso vir para fora. Tá? Então, isso é que seria a hemorroida, isso que seria a doença hemorroidária, que é o que o paciente chama de hemorroida, o que a gente chama de doença hemorroidária. E aí, a partir de você diagnosticar e identificar, você vai estabelecer o melhor tratamento. Nem sempre o tratamento é cirúrgico, mas em alguns casos o tratamento é cirúrgico, né? Todos os pacientes eles vão ter que ter mudança de hábito alimentar, mudanças de higiene, comer mais fruta, mais verdura. Eu oriento todos os meus pacientes a tomar bastante água, porque o principal fator de risco, além do fator hereditário, né, do familiar, é a constipação, é o esforço para evacuar. E aí, no caso, como você falou, todo mundo tem, né? Mas aí quando ela sai, seria o quê? Uma consequência do esforço, né? Isso aí vai diferenciar, porque a hemorroida ela tem uma classificação, né? Ela pode ser tanto hemorroida interna quanto externa, e essas internas são essas que vêm para fora, né? E as externas, elas já estão do lado de fora. Eu costumo explicar para meus pacientes, eu desenho, apesar de eu não desenhar muito bem, mas eu sempre tento desenhar para eles e explicar, essa externa é o que já está aqui do lado de fora. A interna, ela está dentro do canal anal. E eu examino o paciente e eu consigo classificar em qual grau é essa hemorroida. São 4 graus principais. E o terceiro e o quarto grau são aqueles que já têm uma indicação cirúrgica. O segundo pode ter uma indicação cirúrgica ou pode ter tratamentos mais conservadores. Além da melhora da dieta, da ingesta de água. E hoje o exame para identificar, para saber o nível, ele é visível, exame físico, como é que é? Os pacientes, eles costumam chegar no consultório falando que querem fazer colonoscopia para diagnosticar a hemorroida. E eu sempre explico para eles, a colonoscopia, ela não vai diagnosticar a hemorroida. A colonoscopia a gente acaba pedindo no consultório, porque o paciente com hemorroida, ele acaba que ele tem um sangramento, ele tem algum sintoma que pode ser um sinal de alarme, então eu acabo não deixando passar em branco, eu peço a colonoscopia até para aproveitar a oportunidade e fazer a prevenção do câncer de intestino. Mas o diagnóstico da hemorroida é um diagnóstico clínico e o exame físico dentro do consultório. A gente faz uma inspeção, olha a parte externa do ânus e passa um aparelhinho que a gente chama de anoscópio. Através desse anoscópio, a gente vê a mucosa do canal anal e a gente vê aqueles vasos que estão doentes. E aí eles vêm para fora ou não vêm, a gente faz algumas manobras, o paciente faz força, se ele vier para fora e ficar, é o grau 4, se ele reduzir só com o dedo empurrando, é o grau 3. Isso aí, muito no exame físico, a gente vai diagnosticar, a gente vai, além da história do paciente. O paciente, às vezes, ele já chega no consultório e quando eu vou fazer a anamnese, quando eu vou fazer a entrevista dele, ele já me conta que, doutor, eu sinto que vem alguma coisa para fora, às vezes eu preciso empurrar com a mão, então eu já ligo o alerta, isso aqui deve ser uma hemorroida grau 3. E eu já vou pro exame físico já meio que direcionado, já sabendo o que pode ser. Aí o tratamento, você comentou que ele pode ser o cirúrgico e o não cirúrgico, não é isso? Sim. O não cirúrgico eu acredito que seja medicamentoso. Não necessariamente. Eu não sou muito fã de ficar passando muito remédio. Tem o medicamentoso, mas a gente tem, assim, principalmente a população mais carente, a gente tem que
tentar dar para o paciente o que é mais palpável para ele. E assim, o paciente, doutor, é porque nem sempre dá para comer fruta, mas fruta é muito mais fácil você comer fruta do que comer outras coisas. Então, fruta, verdura, é um aporte de fibra, né? Então, a gente preconiza mais ou menos 30 a 40 gramas de fibra por dia na alimentação e de 2 a 3 litros d'água. Então, eu acho que isso aí é palpável. Eu não preciso encher o paciente de remédio, suplemento, mas eu vejo que o paciente ele não consegue, então eu passo uma suplementação, ou o paciente ele está sangrando, ele está com um vaso bem inflamado, tem medicação também para isso. Mas o básico é com a alimentação. Qual o sinal de alerta que não, chegou muita gente, porque o homem, vamos dizer, o homem e a mulher fica postergando, né? Porque muitas vezes com vergonha, com receio, fica atrasando, retardando para procurar um especialista, um profissional. E assim, diga pra gente, claro que não deve esperar, tem que ir logo. Mas e o sinal de alerta? Chegou aqui o limite, não posso esperar mais, tenho que ir. Da hemorroida, no caso, o sangramento, né? E de uma forma geral, o paciente ele tem um sangramento, ele tem que ser examinado. Tem que ser feito o exame físico, porque a gente tem que saber diferenciar se aquele sangramento é ali orificial, é algo que a gente consegue examinar, ou se a gente precisa ir mais profundamente através da colonoscopia para ver o resto do intestino e se esse sangramento não está vindo de outra região, né? Então é um sinal de alarme importante, né? Mas os pacientes eles já chegam, quando eles têm um sangramento, eles já chegam desesperados no consultório. Não, doutor, é porque eu tô com câncer, eu vou... Não é isso. É mais difícil você estar com câncer do que você estar com uma doença artificial. Então, mas é importante sempre procurar o atendimento para a gente poder avaliar, porque também não pode ser negligenciado. O paciente às vezes, isso aqui é só hemorroida, mas nem sempre é. Às vezes ele sente que tem alguma coisa e ali não é uma hemorroida, ali pode ser já um câncer de canal anal, alguma coisa que precisa ser examinado e precisa ser examinado pelo especialista. Porque, assim, por mais absurdo que seja, às vezes nem o próprio médico generalista ele não consegue diferenciar, porque não é da vivência do dia a dia, então dá pra gente entender. No dia a dia ele não tá vendo aquilo sempre, eu vejo isso sempre, eu vejo isso todo dia há 5, 6 anos, então é muito mais fácil para eu diferenciar e eu dar esse diagnóstico, então é importante eles procurarem consultar. E a prisão de ventre? A constipação é coisa comum, é normal? É comum, principalmente nas mulheres, né? As mulheres têm são a prevalência maior na constipação, da prisão de ventre, especialmente pelos hábitos de higiene. Às vezes a mulher ela tá no trabalho, ela tá até em casa mesmo, tem mulher que tem vergonha de ir no banheiro se o marido tá em casa. Então elas tendem a aprender mais e isso acaba afetando a saúde intestinal. Além disso, o principal fator é a baixa ingesta de fibra e de água. Então, a gente no dia a dia, na correria, eu mesmo. Eu peço meus pacientes, mas às vezes eu tô com a minha garrafinha no consultório e a garrafa tá vazia. E eu tô puxando a orelha do meu paciente olhando a minha garrafa vazia. Então, mas a gente, no dia a dia, na correria, a gente tem sempre que tá tentando comer bastante fibra, tomar bastante água, para melhorar. Os pacientes, eles já chegam no consultório falando, doutor, não, é porque as minhas fezes estão mais duras, estão secas. Aí eu sempre pergunto, mas o que você percebe que faz ficar mais assim? Ele porque acho que quando eu paro muito eu bebo pouca água durante o dia. E quando você bebe mais, melhora? Aí ele, não, eu percebo quando eu bebo água, quando eu como fruta, salada, sempre melhora. Eu falei, então você já sabe como é que vai tratar, você já está meio caminho andado, só basta fazer. Mas sempre mudança de hábito como fruta, uma fibra, a água, o consumo da água vai resolver? Algumas vezes a constipação ela não é causada somente por isso, né? Tem uma série de fatores que podem levar à constipação. Distúrbio do assoalho pélvico, o paciente ele tem associado à constipação, ele tem algumas dificuldades para defecar. Eu sempre explico para meus pacientes também, de uma forma mais simplória, explicando. O paciente, quando a gente faz força para evacuar, o músculo, ele relaxa para que as fezes possam sair. Só que algumas pessoas, elas desenvolvem o que a gente chama de contração paradoxal, que é uma dificuldade para evacuar. O paciente, ele tenta fazer força e parece que literalmente tem alguma coisa que está tapando lá embaixo, impedindo que saia. É porque aquele músculo, ele não está relaxando, ele está contraindo e dá essa sensação. Isso muitas vezes é pela própria
no dia a dia. Você está aqui, você está no seu trabalho, você quer evacuar, você prende. O músculo ele adquire aquela percepção de que quando você está com vontade, você tem que contrair. Quando você chega em casa e vai evacuar, em vez do músculo relaxar, ele continua prendendo, entendeu? E isso aí tem tratamento, fazendo fisioterapia, fazendo fisioterapia do assoalho pélvico para reeducar essa musculatura. Então, nem sempre a constipação vai ser pura e simplesmente por conta da falta de fibra e da falta de água. Às vezes o colo ele é doente, ele tem o que a gente chama de inércia, ele fica um pouco mais lento, e isso aí tudo tem que ser avaliado, tem que ser, por isso que eu digo, o paciente ele tem que ser individualizado, tem que ser avaliado caso a caso, nem todo caso ele vai ser a mesma causa, né? Essa questão da mulher, ela segurar mais, ela prender, isso é saudável? Isso, até que ponto ele é ruim para a mulher? Não só para a mulher, como para o homem, para qualquer pessoa, não é saudável. O indicado é quando você tem vontade, você tem que ir no banheiro. E você só tem que ir no banheiro quando você tem vontade também. Não é, porque hoje eu não evacuei, eu tenho que ir no banheiro e ficar forçando. Não. A constipação, ela não é você passar um dia sem evacuar. Você passar 2, 3... Você ter a dificuldade de evacuar, mesmo que evacue todo dia, mas com dificuldade, já é considerado constipação. Então, aquele paciente que ele faz todo dia, mas faz um pouquinho, faz aquelas bolinhas que parece cocô de cabrito, né? Que falam muito. Então, tudo aquilo é considerado constipação, é considerado dificuldade para evacuar, né? Até quando, uma vez, a gente fala muito, tem que ir todo dia, uma vez no dia ou a cada 2 dias? Não necessariamente, a cada 2 dias pelo menos, e sem esforço, sem fazer muita força, sem ter dificuldade. Você aquela evacuação que é tranquila, você vai no banheiro, senta, consegue, e é muito importante também que hoje, com o advento do celular, né, a gente tem o hábito de levar o celular para o banheiro e passa horas sentado na privada. E isso é errado, isso prejudica, isso vai favorecer mais a constipação, favorece ao surgimento e ao paciente vir a desenvolver a doença hemorroidária, porque aumenta a pressão ali nos vasos do canal anal. Então, tudo isso está associado também. Isso é bem importante você reforçar aqui com a população. Pessoal, para quem chegou agora, está nos assistindo, está nos ouvindo, a gente está aqui com o Dr. Bruno Barreto, que é o médico proctologista e cirurgião geral. Coloproctologista. Doutor, e tem pessoas também que a gente diz que é igual aqui no Maranhão, a gente fala Maranhão, ou no geral é igual pipira. Comeu, foi pro banheiro. Eu vi também que nesses casos você faz o tratamento, o acompanhamento, né? Não só na prisão de ventre, né? Tem casos que o paciente ele não é bem uma doença. O fato de você comer e ter vontade de ir no banheiro não é considerado uma doença. Desde que as fezes tenham consistência normal, você não tenha nenhum sinal de alarme, não tenha sangue, não tenha muco, que é aquele catarro. Seja normal. Então, não é considerado um problema em si, né? O fato de você ter que ir com urgência no banheiro, não conseguir segurar, isso pode ser um problema. Às vezes é uma incontinência, às vezes o músculo está um pouco mais frágil do que o normal, isso costuma ser comum. E idosos, né, com o envelhecimento, a nossa musculatura ela vai ficando mais flácida, então, de uma forma geral, no braço, na perna, no ânus, todos os músculos vão ficando mais flácidos, né? Doutor, de onde surgiu essa relação cérebro-intestino e o que ela influencia realmente pra gente? Que a gente fala aí que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Sim. Porque a liberação de alguns hormônios estão diretamente associada à liberação de alguns hormônios que vão influenciar diretamente no funcionamento do trânsito intestinal. Então, o paciente que ele está sofrendo de ansiedade, depressão ou algum problema de âmbito neurológico, ele vai refletir diretamente no intestino. E não vai refletir sempre, ele vai refletir tendo constipação, não. Ele pode alternar. Pode ter constipação, pode ter diarreia. É algo que vai afetar no trânsito de uma forma ou de outra. Entendeu? Então não adianta, às vezes o paciente ele chega, não, doutor, mas eu já fiz, eu já comi fibra, eu já tô tomando muita água, mas não consigo, porque não tratou o principal. Às vezes eu peço para ir no psicólogo, a gente tem que saber fazer bem a abordagem, porque nem todo mundo aceita
o fato de ter que consultar com psicólogo, com psiquiatra, mas às vezes precisa. Às vezes o paciente ele não está com problema nenhum intestinal, né? O problema real dele não é aquele. Ele está refletindo no intestino, mas ele não está tratando a causa principal. Então não adianta. Que é a ansiedade. Que é a ansiedade, principalmente. Eu costumo dizer que é o novo mal do século, né? A depressão, a ansiedade. A gente vê que está cada vez mais prevalente em todas as idades, é jovem, é idoso, é meia idade, é paciente da população ativa, está sendo muito comum, então tem afetado bastante. Os pacientes eles negligenciam, eles não procuram tratamento, né? E é importante. Doutor, a gente falou de cirurgias, falou um pouquinho, mas sempre tem... A medicina está cada vez mais se inovando, com tendências, ainda mais com cirurgias no meio da inteligência artificial. O que tem de inovação no seu setor? Tem a cirurgia robótica, né? A cirurgia por vídeo, a cirurgia videolaparoscópica. E isso para as doenças do intestino. Então, o paciente que tem câncer de intestino, teve um câncer coloretal, hoje você não precisa mais abrir a barriga do paciente no meio para você tirar um tumor. Você vai fazer tudo de forma minimamente invasiva, que é muito vantajoso para o paciente no pós-operatório, principalmente, né? A recuperação é mais rápida, a volta para as suas atividades é mais rápida, a alta é mais precoce, né? Então, o paciente, a gente consegue ressecar qualquer área do intestino, né? Ou seja, o colo direito, seja o colo direito, colo esquerdo, sigmoide, o reto, qualquer área que tiver o tumor, a gente consegue fazer essa cirurgia por vídeo, né? Ou seja vídeo, ou seja por robô. O robô, ele está iniciando mais, né? Apesar dele já ter um certo tempo, mas está chegando mais no Maranhão, em São Luís já tem cirurgia robótica, mas o nosso carro-chefe, a minha formação foi por videocirurgia, foi cirurgia laparoscópica. Durante a minha formação na residência a gente fez bastante, então é o que a gente mais faz. O robô ele ainda é um pouco fora da realidade pelo preço, né? É muito caro para você fazer o robô. E para a cirurgia coloretal, de uma forma geral, não tem tanta diferença para o paciente, né? E para a cirurgia coloretal videolaparoscópica e para o robô. Então o benefício para o paciente vai ser basicamente o mesmo. Então é muito importante e é bom que o paciente tenha essa compreensão. Até fiz um post umas 2 semanas atrás de uma paciente aqui de Balsas, né, de Fortaleza Nogueiras, que eu operei. Ela tinha um tumor de colo direito, do lado direito do intestino grosso, e a gente realizou a cirurgia toda por vídeo. A paciente teve alta em 3, 4 dias, né, a cirurgia foi tranquila, e ela voltou às atividades dela de uma forma mais precoce. Apesar de ser idosa, ela tinha 69 anos, tem 69 anos, mas a recuperação foi mais rápida. O paciente ele tem uma brevidade na recuperação, né? A recuperação deve ser como que é um pouco dessa recuperação? Conta pra gente. Essas cirurgias intestinais maiores, né? Se o paciente ele já não vai de alta no dia seguinte, né? Ele fica uns 3, 4 dias, porque a gente tem que progredir a dieta, a gente tem que avaliar como o paciente vai tolerar a dieta, se ele vai ter alguma complicação, porque as complicações dessas cirurgias intestinais, elas são complicações mais graves e que precisam ser avaliadas de perto. Então o paciente ele é avaliado de perto. A gente passa a visita todo dia até o paciente está tolerando bem a dieta, já está evacuando, não tiver nenhum sinal de complicação, a gente dá alta e mantém o acompanhamento. Eu costumo ter, acho que meu contato aqui tem uns não sei quantos mil contatos na minha agenda, porque eu costumo dar e pegar o telefone de todos os pacientes que eu opero, que eu consulto, para estar acompanhando de perto, né? E falando nas tecnologias, a cirurgia minimamente invasiva, né, que é a cirurgia videolaparoscópica, mas esse termo minimamente invasivo, ele também é usado para cirurgias orificiais. Então, a gente trata a hemorroida já de forma minimamente invasiva, que são as cirurgias sem corte, né? O paciente, porque o principal pavor e temor dos pacientes que operam de hemorroida é a dor no pós-operatório. Eles acham que, e realmente, é um certo desconforto, porque tem uma ferida que está cicatrizando ali e que quando o paciente vai evacuar, realmente dói.
Mas a cirurgia minimamente invasiva, ela chegou para diminuir, para diminuir um pouco mais esse desconforto no pós-operatório. Lógico que nem todo mundo está apto a fazer, porque tem indicações precisas, tanto para as hemorroidas que a gente opera de forma grampeada, tem indicação específica para isso. Hoje, com o advento da laser cirurgia, a gente já consegue operar algumas hemorroidas com o uso de laser de gás carbônico. Também tem uma indicação específica, não é todo paciente que vai estar apto a fazer. Alguns pacientes a gente precisa utilizar a técnica mais convencional, a técnica que a gente chama de técnica de Milligan-Morgan, que fica com aquela ferida do lado de fora e vai cicatrizar, mas a gente acompanhando de perto, tratando o paciente de forma individualizada e cuidando no pós-operatório bem, os pacientes eles tendem a evoluir bem e não vão ter tanto desconforto. A alimentação também nesse período pós-operatório deve ser bem importante, até porque consumo dos alimentos, né? O paciente ele chega, os pacientes eles já chegam no pós-operatório, eles acham, doutor, posso comer, eu tenho que comer só sopa. Não, a questão não é você comer só sopa, você não tem que comer líquido, porque não é porque você comeu uma comida mais líquida, mais molhadinha, que as suas fezes vão sair mais líquidas. E nem devem sair líquidas, porque também vai trazer um desconforto. Elas têm que sair bem formadas. E eu explico, bem formada não quer dizer que você tem que comer só sopa. Você pode comer arroz, pode comer frango, pode comer carne, pode comer peixe, mas tem que ter a fibra e tem que ter a água, que é isso que vai formar bem. Então, quando eu falo para o meu paciente no pré-operatório sobre a dieta, sobre a reeducação alimentar, eu não digo que é só para o pré-operatório, eu digo para ele que aquilo é para o resto da vida. Ele vai fazer aquilo no pré, ele vai fazer aquilo no pós, ele vai fazer pro resto da vida dele. Não é algo absurdo você ter que comer muita fibra. Você pode comer, eu quero comer depois, lógico, eu quero comer uma panelada, pode comer, não pode exagerar, você pode comer, mas você tem que manter aquele aporte de fibra que é o necessário para o dia a dia. Doutor, aqui no Maranhão, inclusive aqui no interior, eu sei que um desafio seu é o quê? A farinha, né? Porque o maranhense gosta daquela velha farinha e eu sei que eu acho que ela é muito prejudicial, principalmente para essa questão de cirurgia, não é? Isso. E outra, uma dúvida que até um colega meu me falei que ia fazer essa entrevista, ele, rapaz, pergunta da pimenta. E a pimenta? Eu costumo desestimular os meus pacientes a usarem muita farinha, né? Porque constipa, porque resseca mais as fezes. E a pimenta também, porque a pimenta, ela do jeito que ela entra, ela sai, né? Então, às vezes, o paciente ele vai sentir aquele desconforto. Então, assim, mas eu sempre também explico ao paciente, não é que você nunca mais pode comer. Você pode, a gente não tem como proibir o paciente de fazer algo pelo resto da vida dele. Pode fazer, só não exagera. E assim, você fez e você sentiu algo, você já sabe que foi por conta daquilo. Então você vai maneirar, não vai fazer tanto, vai fazer quando for realmente necessário. A gente fala muito da intolerância à lactose também, e os pacientes eles tendem a gente explica que eles não podem comer leite, tem que diminuir a ingesta de leite, de derivado de leite. Mas eu explico para o paciente, você vai no aniversário, você não vai comer um doce? Você vai comer o doce, mas você não tem que comer o doce todo dia, né? Então tem que ser naquelas ocasiões pontuais. Então eu não costumo proibir os meus pacientes de fazer nada de refeição, mas eu peço que eles tenham a noção também de não exagerar. Outra coisa também que surgiu foi uma dúvida comum num grupo do WhatsApp, que eu até vi, eu sempre posto, né, com quem que eu vou entrevistar. E aí surgiu uma dúvida, a questão de excesso de pele na região anal, né? Tem um pouco dessa questão, você faz... eu acho que deixa de ser uma questão estética, não é? É também uma questão estética, mas é uma questão funcional. Esse excesso de pele, o paciente ele já chega também falando que está com hemorroida. Tudo no ânus é hemorroida. Esse excesso de pele é algo que a gente chama de plicoma, né? O plicoma ele pode surgir por alguns fatores. Ele pode surgir secundário a uma hemorroida externa, que é aquela hemorroida, eu costumo explicar para o meu paciente, que imagina que você bate a cabeça, fica aquele galo de sangue, né? Depois aquele galo murcha. Na nossa testa, a testa é lisinha, ainda mais a tua que fez botox, né? Tá bem lisinha. Então, não, doutor, mas eu quero fazer. Certo. Faz com a minha sogra. Minha sogra bota botox em todo mundo aqui. E
E a gente vê que quando murcha, né, aquele galo, a testa continua lisa, mas o ânus, por ser uma superfície mais enrugada, quando aquela hemorroida externa ela incha, o paciente ele sente aquele caroço. Depois, quando ele murcha, fica aquele excesso de pele. E aquele excesso de pele, o que eu posso fazer? Eu posso passar algum remédio? O excesso de pele ele não vai sair. A tendência é que ele aumente se você mantiver esses hábitos de dificuldade para evacuar, essa hemorroida ela continuar inflamando. Então ela não vai diminuir, ela pode aumentar. E a forma de minimizar isso e de tirar é com tratamento cirúrgico, né? Então os pacientes, quando a gente fala em cirurgia estética, é uma modalidade que está surgindo agora na proctologia também, porque apesar de ser uma região que os pacientes eles não têm tanta vaidade, eles não têm vaidade para falar para os outros, mas a mulher, principalmente quando ela se olha no espelho ou quando ela vai botar uma calcinha e aquele excesso de pele incomoda ela chega no consultório falando: doutor, eu queria tirar esse excesso de pele. E é uma cirurgia estética, né? E por ser uma cirurgia estética, a gente tende a fazer de forma minimamente invasiva. Então, o advento do laser, ele veio muito para facilitar nos plicomas. Hoje o laser a gente ainda não possui aqui em Balsas, mas é um projeto futuro que a gente tem também, e que esse tratamento com a laser cirurgia a gente consegue fazer, em alguns casos, ambulatorial mesmo. A gente consegue fazer dentro do consultório, que vai minimizar os custos para o paciente e vai também minimizar, o paciente ele já sai dali para casa, né? Ele faz uma cirurgia e já sai para casa. Então, é muito bom e é cada vez mais comum hoje. Então, o tratamento desse excesso de pele, do plicoma, ele está se tornando cada vez mais cirúrgico, porque ele é algo que incomoda o paciente. E não incomoda só de forma estética, funcional também. Às vezes, para você se assear, fica resto de fezes, o paciente sente uma coceira. Então, isso também é um sintoma, é um desconforto e é uma dor do paciente. Por se tratar de uma dor, a gente tem que resolver. Então, a gente faz a cirurgia também para o plicoma. Hoje em Balsas, você consegue lhe atender com todas as cirurgias? As cirurgias para câncer a gente não consegue fazer aqui, né? Porque pelo pós-operatório a gente precisar de um suporte de UTI. Então, como a gente ainda não possui leitos de UTI aqui, principalmente na rede particular, fica mais complicado. Então, esses pacientes eu costumo operar eles em São Luís. Mas eu acho que uma cidade como Balsas é uma cidade que está crescendo e que vai crescer cada vez mais, não vai demorar muito a se tornar uma realidade aqui. E quando se tornar realidade, com certeza a gente vai estar apto a fazer aqui em Balsas. Maravilha. Balsas está ganhando cada vez mais profissionais de excelência como você. Balsas está de parabéns. Você é um dos vários que já veio aqui, profissionais que tem pouco tempo. E eu acredito que daqui para frente Balsas está evoluindo bastante. A gente vê aí várias clínicas abrindo aqui em Balsas. Acredito que em breve a gente está bem equipado aqui. Já está, né? Na Sim. Saúde. De onde a gente saiu já está muito bem. Doutor, além daqueles alimentos, que é a farinha, a pimenta, o que você deve evitar, tanto para a hemorroida como para o intestino? De forma geral, são esses alimentos que constipam, né? Eu costumo falar muito em farinha, costumo falar em algumas frutas. As frutas que eu peço que o paciente evite mais são caju e goiaba, porque elas tendem a constipar um pouco mais, a fazer essas fezes ficarem um pouco mais ressecadas. E eu sempre costumo falar para meus pacientes que ninguém conhece melhor ele do que ele próprio. Então, se você come algo que você percebe que ele faz mal, então evite comer aquilo. Eu não chego e digo para ele: nunca mais come certo alimento. Mas se você percebe que ele faz mal, então diminui a ingesta. Come menos. Às vezes o paciente tem: doutor, porque quando eu como feijão eu sinto que a barriga incha, ou leite, ou... Então, tudo isso eu peço ao paciente ele diminuir um pouco, ele evitar e ele perceber que quando ele vai comer, ele vai se sentir mal e ele já saber que é por conta daquilo. No geral, homens e mulheres, quais os cuidados que eles devem ter? No dia a dia ou no trabalho? A gente sabe que vai estar ao vivo aqui na Rádio Boa Notícia, que inclusive todas as sextas-feiras, às 13 horas, você pode ficar ligado no VitaliCast. E a gente a rádio hoje está pegando 200 km de distância de Balsas. E tem população bem carente, que está lá muitas vezes no sertão, na fazenda, só toma café, almoça e janta. Sim. Não é? E muitas vezes é um arroz, farinha, o que a gente sempre diz. É o que tem, né? É o que tem.
no geral, englobando tudo, você pode ficar à vontade, o que você diz, a dica que você dá, os cuidados que essas pessoas devem ter? É manter a saúde intestinal em dia, né? É ter o máximo de cuidado possível. É evitar aqueles alimentos muito processados, muito industrializados. Dar mais valor para aquele alimento mesmo, que aqui é mais fácil do que na capital, aquele alimento do campo, aquele alimento menos processado. Então você comer a fruta que você planta, você comer a verdura, você tomar bastante água. E eu sempre estimulo muito, até porque é algo que eu gosto, é um hobby meu, a prática de exercício físico, e está sempre associada, porque o trânsito intestinal, a saúde intestinal, ela está diretamente ligada ao cérebro e à sua saúde de forma geral. Então, o exercício físico é algo que eu estimulo muito para os meus pacientes, para que eles possam ter uma saúde não só intestinal, mas uma saúde de uma forma geral melhor, né? E o exercício físico influencia, interfere até nessa questão da saúde intestinal? Com certeza. O trânsito intestinal está diretamente relacionado a isso, está diretamente relacionado à sua prática de atividade física. A prática de atividade física, a boa forma física, ela vai melhorar cada vez mais. Porque a gente sabe que também que a obesidade é uma doença que vai trazer repercussões de uma forma geral no corpo. Não só repercussão estética, não só repercussão de doenças cardiovasculares, mas doenças intestinais, é um fator de risco para o câncer de intestino e para diversos outros cânceres no corpo humano, né? O exercício físico hoje se envolve em tudo praticamente, né? Tudo, desde uma caminhada de 30 minutos, mas é importante que você faça. E ele é um fator de proteção para todas as doenças, não só para o câncer, mas para doenças cardiovasculares, para doenças de uma forma geral, para doenças neurológicas, para doenças psiquiátricas, paciente depressivo, paciente com ansiedade, ele tende a melhorar mais também com a prática. Você comentou também naquela questão na hora da evacuação, da questão do músculo, né? Uhum. O músculo relaxado, o músculo não relaxado. Essa questão desse músculo, ele influencia também nessa parte da atividade física, do fortalecimento? Esse músculo, você não trabalha muito ele quando está realizando atividade física, não é para trabalhar ele, né? Mas os pacientes, quando eles estão em crise hemorroidária, né, quando eles estão com caroço do lado de fora, eles perguntam: doutor, eu posso ir para academia? Eu falo: você pode, mas evitar os exercícios, principalmente exercícios com muita carga e que vão aumentar a pressão intraabdominal. Você vai agachar com muita carga, vai aumentar a pressão lá no vaso hemorroidário, então isso pode piorar um pouco naquele momento de crise. Mas quando você não está na crise, não tem contraindicação. Você pode fazer musculação, pode fazer corrida, pode jogar futebol, pode fazer qualquer coisa. O importante é que faça o que ele faz bem, né? O que faz você se sentir bem. Doutor, resumindo pra gente, quando você deve procurar um proctologista? Sempre. Sempre? Não espera ter algo para procurar. O importante é você consultar de rotina. Tudo vai depender muito de fatores. Você tem um parente de primeiro grau que teve alguma doença, teve câncer de intestino, você vai procurar mais cedo. Você não espera você ter aquele primeiro sintoma e um sintoma de alerta para você procurar. Então é importante que procure sempre. Lógico que o paciente jovem, ele não vai querer procurar, muito pelo preconceito. Mas, às vezes, ele procurando bem cedo e mantendo uma rotina de consulta, isso vai evitar que numa idade mais avançada ele tenha algo, né? Porque o câncer de intestino, ele é um câncer perfeitamente evitável. Eu costumo falar para meus pacientes, se você fizer uma colonoscopia a cada 5 anos, a partir do momento que você deve iniciar, se você fizer uma pelo menos a cada 5 anos, você vai morrer, porque todo mundo vai morrer um dia, mas você não vai morrer de câncer de intestino. Você pode morrer de qualquer coisa, mas não vai morrer de câncer de intestino. Porque o câncer de intestino, ele é evitável. Você faz a colonoscopia, que é um exame que a gente diz que é um exame de rastreio e prevenção de câncer de intestino. Ele rastreia porque ele vai avaliar uma população específica e quando ele identifica algo nesse exame, ele consegue ser um exame tanto diagnóstico quanto terapêutico, ou seja, eu consigo interferir diretamente naquilo. O que é muito comum, o que a gente encontra
e o nosso principal objetivo quando a gente faz a colonoscopia, lógico que a gente quer fazer e quer que o exame seja normal, mas quando a gente faz a colonoscopia, a gente detecta alguma alteração, a gente consegue tratar essa alteração. Seja um pólipo, a gente retira esse pólipo e manda para biópsia, seja uma inflamação, a gente consegue biopsiar essa inflamação. Tem procedimentos que são um pouco maiores, ou são umas lesões um pouco maiores, a gente consegue ressecar, retirar essa lesão pelo exame, pela colonoscopia. A gente faz procedimentos como o que a gente chama de mucosectomias, polipectomias. A gente consegue fazer e consegue ser terapêutico. Então a gente trata aquilo, evitando com que venha a se tornar um câncer. Porque a maioria dos cânceres, 80% dos cânceres, são cânceres esporádicos, né, de intestino. Mas alguns surgem por conta desses pólipos. Esses pólipos, em 5 a 10 anos, eles podem vir a se tornar um câncer. Então essa é a importância. Você faz o exame e você vai identificar uma lesão precursora, que é uma lesão que poderia vir a se tornar, e você não vai deixar que se torne. Então o paciente ele adia fazer o exame por preconceito ou por medo. Eu tenho medo de fazer e de descobrir que eu tenho algo. Não tenha medo. Se você tiver algo, a gente vai tratar. Mas a gente não vai conseguir tratar, ou vai tratar com menor chance de cura, menor eficiência, se você descobrir algo já tardiamente. Então é importante que você faça e que você diagnostique precoce. Se tiver que diagnosticar, a gente torce para não ter nada, mas se tiver que tenha algo precoce que a gente consiga tratar e o paciente ele consiga ser curado. Sempre quando tem o diagnóstico precoce, o tratamento sempre é bem sucedido, né? Para todos os tipos de câncer e para o de intestino principalmente. Então não tem idade. Tem idade para você começar o exame. A colonoscopia tem idade. Como eu falei, o paciente que ele nunca teve sintoma nenhum, ele não tem histórico familiar, ele vai começar hoje a partir dos 45 anos. Mas um paciente, por exemplo, eu tive um parente de primeiro grau, a minha avó, ela teve câncer de intestino. Então eu tenho que fazer a minha colonoscopia 10 anos antes, 35 anos. Eu estou com 35 anos, então esse ano eu vou ter que fazer. Eu não tenho problema nenhum em fazer. Eu vou fazer minha colonoscopia porque é algo que vai me prevenir, vai evitar com que eu tenha algo sério e que pode trazer problemas pro resto da minha vida, né? Doutor, queria agradecer aqui. Para quem chegou agora, está nos assistindo, a gente está falando com o Dr. Bruno Barreto, coloproctologista, tirando todas as dúvidas, mitos sobre o tema, que é bem importante. Existe muito, infelizmente, ainda na medicina. E procure o profissional, não deixe de ir até o profissional. Isso não vai deixar você lhe deixar menos homens. Não é verdade, doutor? Então, não fique em casa sentindo a dor. Geralmente, quando acontece, o pessoal vai mais de um clínico e o clínico lhe indica, né, doutor? Faz o encaminhamento. Sim. Acontece, a maioria geralmente é assim, não é? Às vezes o paciente ele vai no clínico e aí acaba que ele já imaginam ser hemorroida e tratam a hemorroida. Algumas vezes não dá, a gente sabe que nem todo local você vai conseguir fazer esse exame físico. Então, pela queixa do paciente, o médico acaba achando que é isso, mas é importante sempre encaminhar para a gente poder examinar e diferenciar, porque a gente pode, na maioria das vezes, vai ser algo mais tranquilo, mas pode passar despercebido algo que seja mais grave. Então, por isso é importante encaminhar para a gente. E a importância do paciente, ele deixar esse preconceito de lado. Principalmente o homem tem muito preconceito, a mulher tem mais o pudor e a vergonha de ir, principalmente, porque é homem, mas não tem problema. Eu costumo dizer que onde eu examino não tem cara, não tem olho, não tem cor, não tem diferença. Para mim, quando eu estou examinando, quando eu estou vendo, é tudo a mesma coisa, e eu só estou com o objetivo de diagnosticar e de tratar e de fazer o bem para o paciente. Então, deixar o preconceito de lado, deixar a vergonha de lado e se cuidar, né? Porque quando tem algo, é algo que pode ser mais grave. Então, não deixar passar algo despercebido. Doutor, então, para quem está nos assistindo ou nos ouvindo, conte aí, quais os sintomas para ele já ir direto a um profissional? Qual o sintoma? O que é que se trata? Você pode olhar aqui para essa câmera e falar para quem... Os sintomas mais prevalentes, né? O sangramento, a constipação, a dor, a dificuldade de evacuar, dor abdominal, paciente às vezes que come, fica com o abdômen começa a distender. Então são sinais e sintomas que você deve procurar. Você deve procurar o proctologista, o coloproctologista, deve procurar ajuda profissional.
Então, esses sintomas mais prevalentes, que são bem comuns, né? A maioria dos pacientes hoje tem constipação e isso pode ser um sinal de algo que a gente precisa investigar. Então, constipação, sangramento, dor, dificuldade, tudo isso precisa ser avaliado. E quem está precisando de um tratamento de especialista com um profissional de excelência como você, como que faz para encontrar o Bruno Barreto? Diga seu Instagram, onde você atende. O meu Instagram profissional é o dr brunobarreto.coloprocto, né? A gente atende aqui em Balsas, eu tenho contato da minha secretária que eu posso deixar aqui para vocês, sempre tá entrando em contato com ela. O DDD é o 99, né? O telefone é o 991 60 40 50. Hoje a gente já tem uma clínica aqui, né? Que a nossa clínica fica dentro de outra clínica, fica dentro da imagem diagnóstica. Nossa empresa é o Centro de Especialidades Médicas de Balsas, onde a gente tem diversos especialistas. Fica no centro aqui, né? Do lado do antigo, acho que é antigo Cristo Rei. Antigo Cristo Rei. E eu faço atendimento também na clínica mais centro médico, a gente faz exames, faz colonoscopia, faz cirurgia, atendo também no São José e faço colonoscopia e cirurgia lá no Hospital São José, né? E a gente espera cada dia estar mais acessível à população e poder ajudar cada vez mais a população de Balsas, que é uma população que carece dessa especialidade, e a gente está aqui para somar e para ajudar a população de uma forma geral. Maravilha, doutor. Queria agradecer mais uma vez aí pela oportunidade. A gente está levando informações para a população, para quem sempre está ligadinho no nosso podcast, na rádio Boa Notícia. Queria agradecer também aqui ao Fábio Santiago, nosso produtor maravilhoso aí, que está sempre nos ajudando aí na edição desse programa. Então, se você quer um tratamento de excelência, procure um profissional como o Dr. Bruno Barreto, que está aqui em Balsas, atendendo e tratando várias pessoas, né? Isso. Doutor, se você quiser dar alguma palavrinha, comentar alguma coisa, finalizar, fique à vontade. Eu acho que a gente já deu para a gente trazer bem a mensagem para o paciente. Então, não menospreze, não deixe a sua saúde de lado. Trate bem de você mesmo, porque eu acho que o nosso bem mais precioso é a nossa saúde. Então, o paciente ele precisa cuidar de si para poder cuidar dos outros. Então, procure sempre que você precisar um profissional, seja o Dr. Bruno Barreto, seja o médico que for, o especialista que for, mas quando você estiver precisando, realmente procure e a gente vai estar aqui disponível sempre para ajudar. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do seu VitaliCast, sua dose de saúde e longevidade. Gostou desse tema? Precisa de um amigo? Tem um amigo que está precisando? Vai na setinha, encaminha para ele assistir e fique ligado. Todas as sextas-feiras, às 13 horas, na Rádio Boa Notícia, o episódio completo. Até a próxima.